Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma manhã de consagração. Voltamos aí depois de um leve recesso do fim de ano. Estamos de volta e dessa vez continuaremos com a nossa exposição da Carta aos Romanos. Estamos no capítulo 3 e começaremos aqui pelo versículo 9 do capítulo 3. Se você está vendo aqui pela primeira vez, não esqueça de acompanhar os nossos vídeos desde o início da exposição do capítulo 1 de Romanos, para que você veja toda a exposição que nós fizemos, toda a linha de raciocínio para chegarmos até aqui. Vamos à leitura? O que se conclui? Romanos 3, versículo 9. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua. Urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui o apóstolo Paulo faz uma referência ao Salmo 14 e ao Salmo 53. Poderíamos dizer que ele está fazendo uma referência do Salmo 52 a 54. Pegando o raciocínio todo, mas essa referência que ele dá, não há quem entenda, quem busca a Deus, está no Salmo 14 e no Salmo 53. E o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, como nós abordamos há 2 semanas atrás, que o judeu não tem vantagem na salvação perante o gentio. Mais uma vez, repito aqui aos irmãos, que ele estava fazendo uma crítica aos judeus que faziam parte da igreja cristã de Roma, que achavam que por serem judeus eles tinham alguma vantagem pela genealogia, pela sua ascendência, eles teriam alguma vantagem na salvação e teriam condição maior de julgar os gentios por conta da sua posição de judeus, da sua ascendência como judeus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não têm vantagem nenhuma. E ele coloca esse texto, não há nenhum justo, nenhum sequer. E aí cabe aqui uma correção, uma pequena correção, que muitos interpretam esse texto para dizer assim, não, mas está escrito lá, não tem justo. Calma aí, nós vamos lembrar que lá em Atos dos Apóstolos, quando houve votação para decidir quem substituiria Judas Iscariotes, foi indicado um nome que tinha como cognominado, que tinha como apelido justo. Então, nós não podemos pegar essa passagem e dizer assim, que não há quem pratique a justiça movido pelo Espírito Santo. Não. O que ele está querendo dizer não há nenhum justo que se justifique debaixo da lei. Pela lei, através da lei, não há quem possa se justificar perante Deus, porque essa justificação ela só pode vir pela graça mediante Jesus Cristo. E os judeus, embora estivessem crendo em Jesus, eu digo os judeus cristãos da igreja de Roma, eles ainda pensavam que de alguma forma a sua genealogia, de alguma forma a sua linhagem sanguínea, poderia justificar eles de alguma forma, através da constituição, da permanência dos atos da lei. Como eu já citei aqui em diversos vídeos, circuncisão, guarda do sábado, restrição de alimentos e todas aquelas coisas. E o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma longa explanação, dizendo, meus queridos, vocês não podem se dizer justificados por conta dessas coisas. Nós só somos justificados por Cristo Jesus. E aí os judaizantes ficam chateados com Paulo, porque ele nivela os judeus com os gentios e disse, olha, não importa se você é judeu, se você é gentio, de que família você vem, você depende da graça de Deus para ser justificado, e não das suas obras de lei. Você não pode recorrer à sua família
Você não pode recorrer aos seus pais para dizer que você é mais justo do que o seu irmão que é gentio. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. Quando ele cita o Salmo 14, ele está dizendo: não há nenhum justo, nenhum sequer, porque ninguém pode se justificar somente pelas suas obras e pela sua justiça. Então, versículo 19: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então ele está dizendo claramente: ora, a lei não existe para que a gente possa se justificar perante ela e dizer eu cumpro toda a lei, porque ele diz ninguém consegue cumprir. Ele diz a lei existe para que todos tenham conhecimento. Ele está falando aí da lei de Moisés, existe para que todos nós tenhamos conhecimento que somos culpáveis perante Deus. Pela lei nós sabemos que somos pecadores. Pela lei nós temos a certeza de que dependemos de Deus. E ele diz isso claramente aqui: ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Os judeus estavam invertendo, estavam dizendo: não, porque eu conheço a lei e eu a pratico, eu posso ser justificado. Ele está dizendo: não é essa a função da lei e vocês não conseguem cumprir a lei. Não há justo, não há ninguém que se justifique perante Deus somente pelas obras da lei, porque todos nós precisamos de Cristo Jesus. Mas ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, versículo 23, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele está dizendo agora, sem lei. O que quer dizer com isso? Quer dizer que é ausente de qualquer moral ou de qualquer padrão? Não. Ele está dizendo, em algum aspecto fora da lei de Moisés, no sentido de que foi alguma coisa que veio além da lei, porque Jesus diz que ele veio cumprir a lei, mas ele diz, na lei ouvistes assim, eu porém vos digo. Então ele completa toda a lei, ele traz algo que vai além dessa lei e que cumpre a lei, porque ele é o único que consegue cumprir, e diz ao mesmo tempo que nenhum homem consegue cumprir, que somente pela graça somos justificados. E ele vai explanando isso até o versículo 25. E ele diz no 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, o que nós acabamos de dizer. Onde, pois, a jactância? Jactância é uma palavra que pode significar pretensão, né? Presunção. Onde é que está, então, a presunção? Foi de todo excluída. Aquele que se achava alguma coisa, onde é que ele está? Onde é que fica? Qual é o espaço que existe para ele? Nenhum. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Mais um texto aqui, mais uma palavra atestando que está se referindo aos judeus, aquilo que nós falamos no início. Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, versículo 30, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha isso. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, está dizendo, eu não rejeito aquilo que está escrito na lei. Os padrões morais, éticos
registrados na lei de Moisés no Antigo Testamento, foram dados por Deus. Mas o que Paulo está dizendo é, nós não temos que rejeitar a lei nos seus padrões morais. Nós só não podemos pensar que somente pelo cumprimento moral da lei, somente por atitudes externas de santidade perante a sociedade, nós seremos justificados perante Deus. Paulo está dizendo, o nosso preço jamais poderia ser pago pelas nossas próprias obras. Sejam elas de circuncisão, de dieta, de guarda do sábado ou de qualquer outra coisa. Nós só somos justificados pela graça mediante a fé que há em Cristo Jesus. Então a palavra que nós podemos deixar aqui hoje é: saiba que a sua salvação, ela não depende dos nossos méritos. A salvação que está em Cristo Jesus nas nossas vidas, ela depende exclusivamente de Deus. É glória somente de Deus. Ainda que nós venhamos a escolher o caminho da salvação, o único que nos dá forças e capacidade para escolhermos esse caminho e permanecermos até o final é o Espírito Santo de Deus. Que você possa nessa manhã recorrer à dependência do Espírito. Que você possa nessa manhã atestar com todas as suas forças que você depende desse Deus. Você depende da glória dele, que você está vivo por causa da misericórdia dele. E que não há nada que nós façamos na igreja, não há nada que nós façamos em obras sociais, em obras de caridade, que possa pagar o preço pelos nossos pecados. Deveríamos então parar com essas obras? De forma nenhuma. Nós só não podemos pensar que essas obras nos justificam diante de Deus, porque não é esse o caso. Que Deus possa te abençoar, que você possa reconhecer a dependência de Deus e ser tremendamente abençoado nessa manhã. É o que eu desejo para a tua vida, é o que eu desejo nesse momento de reflexão e de consagração. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do nosso Deus.